Houve uma grande explosão na província iraniana de Zanã e pelo menos 14 membros do CGRI foram mortos, conforme está sendo relatado pela mídia iraniana. Mas o motivo por trás dessa explosão ainda continua sendo um mistério. Segundo o comunicado oficial da mídia iraniana, eles chamam isso de artefato explosivo não detonado. Ou seja, uma bomba que ou aviões israelenses, ou talvez aviões americanos, lançaram durante a guerra e que não explodiu. E agora estavam tentando movê-la, ou algo assim, e ela explodiu, matando 14 soldados da Guarda Revolucionária Iraniana e ferindo mais alguns. Como vocês sabem, a internet está cortada dentro do Irã há mais de 2 meses. Então é muito difícil confirmar notícias como essa. Mas isso está vindo da mídia iraniana. Então podemos supor que o incidente realmente aconteceu. Só não sabemos ao certo o que exatamente aconteceu. Era realmente um artefato não detonado ou era outra coisa? Há dúvida sobre a explicação da mídia iraniana porque várias mortes misteriosas ocorreram recentemente entre membros da Guarda Revolucionária Iraniana. Parece que não são apenas acidentes. Talvez alguém os esteja perseguindo. Ainda assim, esse seria o incidente mais mortal desde o início do cessar-fogo em 7 de abril. 14 pessoas morreram, possivelmente mais, pois algumas feridas ainda estão sendo tratadas. Agora, há alguns dias, tivemos um relatório dizendo que Israel estava se preparando para anunciar o fracasso das negociações e a autorização da retomada de ataques contra uma instalação iraniana. Esse relatório não foi tão relevante, pois recebemos relatos parecidos da mídia israelense e americana com frequência. Mas também houve o ministro da Defesa de Israel dizendo: podemos em breve ser obrigados a agir novamente no Irã para garantir que o regime não ameace Israel nos próximos anos. A declaração não indica necessariamente que o ocorrido no Irã foi causado por forças israelenses ou americanas, mas ainda assim devemos acompanhar. Há outros motivos para acreditar. Talvez os próprios iranianos tenham feito isso. E esse motivo vem de políticos iranianos, que estão tão preocupados com o levante que estão fazendo comentários públicos a respeito disso. Ontem, o parlamentar iraniano Sabedi afirmou que as autoridades restringem o acesso à internet internacional durante a guerra, por temerem que ela seja usada para organizar distúrbios. Se a internet for totalmente reaberta, alguns mercenários, que também estão armados, podem organizar reuniões por essas redes. Sabedi mencionou o levante nacional nos dias 8 e 9 de janeiro, quando as forças de segurança mataram milhares de manifestantes, alertando que isso pode ocorrer de novo, se as restrições forem suspensas. Ele afirmou que o desligamento foi ordenado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e seguirá enquanto persistirem as condições de guerra. Declarações como essas são a prova exata de que não precisamos ficar procurando evidências se o povo iraniano apoia ou não o regime. Oficiais do regime afirmam publicamente que se a internet for reaberta, podem ocorrer protestos como os de janeiro. Eles se preocupam mais com o povo iraniano do que com a guerra. A economia colapsa devido ao bloqueio da internet, mas as autoridades preferem mantê-lo para não arriscar perder o poder diante dos manifestantes. Além disso, as execuções ainda continuam acontecendo dentro do Irã. Isso significa que podemos continuar aumentando o número de pessoas que sabemos que morreram durante o protesto em janeiro. Há poucos dias, tivemos o chefe do judiciário iraniano. Então, esse cara é como a principal autoridade ou o principal juiz dentro do Irã, dizendo que eles vão continuar executando qualquer pessoa relacionada ao protesto que aconteceu em janeiro. Ouça só, isso foi na TV ao vivo. Uma das exigências do povo é que Uma das reivindicações legítimas do povo é que aqueles que cometeram crimes, aqueles que colaboraram com o inimigo, aqueles que estão potencialmente agindo como agentes do inimigo dentro e fora do país, sejam perseguidos, identificados rapidamente e julgados prontamente. É claro que isso deve ser feito de acordo com a lei, com base na equidade e na justiça. É exatamente isso que o inimigo não quer. Esses indivíduos vis, amaldiçoados, acreditam que, por exemplo, o judiciário age de acordo com os desejos deles. Nós dizemos que eles não devem ser executados. Quem é você para dizer que eles não devem ser executados? Você está errado ao dizer que um criminoso que derramou o sangue dos nossos entes queridos, do nosso povo amado, e que tentou causar insegurança durante a guerra, não deve ser executado.
Nós vamos puni-los com qualquer pena estipulada pela lei. Não damos atenção às palavras e discussões dessas pessoas arrogantes que pensavam que ainda tinham o poder arrogante que imaginavam ter. Portanto, eu lhes digo novamente e enfatizo, e quero que os casos sejam tratados de forma rápida e precisa, e que as sentenças sejam emitidas o quanto antes, de acordo com a lei, implementadas e relatadas em todas as etapas. Seja governo, Rusbefi e Jarabassé, todos os países. Autoridades iranianas, mais especificamente a Guarda Revolucionária, está tão paranoica que está matando pessoas só por usarem o Starlink, só por se conectarem à internet. Dê uma olhada neste relatório. Hassan Maladin, que é pai de 2 filhos, foi espancado até a morte após ser preso por usar o Starlink para acessar a internet. O Starlink está proibido no país desde 28 de fevereiro, desde o início da guerra. Mesmo assim, pessoas continuam sendo mortas sem direito a julgamento. Essas pessoas são mortas nas prisões apenas por usarem o Starlink e se conectarem ao mundo. Aladdin foi detido em algum momento nas últimas 2 semanas, após ser acusado de se conectar à internet com o Starlink. Não foi apresentada nenhuma prova dessa acusação. Ele não teve a oportunidade de se defender. Ele nunca sequer foi ao tribunal. Ele foi espancado na prisão e agora está morto. O corpo dele foi então confiscado e só foi devolvido à família depois que eles concordaram em assinar um contrato, dizendo que não iriam falar publicamente sobre o que aconteceu. E isso é algo que os oficiais iranianos e os soldados iranianos já faziam antes. Durante o protesto, matavam pessoas e levavam os corpos para um local central, onde as famílias podiam identificá-los. Só podiam levar o corpo se pagassem pelas balas usadas na morte do familiar e concordassem em não divulgar o caso. Se eles concordassem em dizer que, olha, ele fazia parte da polícia, ele fazia parte do regime, ele não era um manifestante. Se aceitassem assinar um documento afirmando que ele integrava o regime, só assim teriam o corpo de volta. Esse tema, no entanto, provavelmente não é adequado para o YouTube, por ser sensível. Entendo se o YouTube não quiser mostrar isso, mas é o que o povo iraniano enfrenta diariamente. Por isso, cobrimos a guerra no Irã. Se vocês puderem, por favor, tirem um segundo e cliquem no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente faz diferença em quantas pessoas vão ver este vídeo. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo nas negociações. Infelizmente, ainda não temos muitas novidades. Ontem mencionamos que o Irã enviou uma nova proposta, um pouco melhor que a de uma semana atrás. Mas ainda não sabemos os detalhes exatos do que está incluído nessa nova proposta. Mas sabemos que é improvável que os Estados Unidos aceitem. Veja o que o presidente Trump disse ontem sobre a proposta. Ouça. Então eles querem fazer um acordo, mas eu não estou satisfeito com isso. O Irã quer fazer um acordo porque eles basicamente não têm mais forças militares e eles querem fazer um acordo, mas eu não estou satisfeito. Sabe, é uma liderança muito desunida, hostil entre si, eles não estão se dando bem. Eles estão muito confusos com o ocorrido, pois a maior parte de suas forças militares foi destruída. Acabamos de conversar com o Irã. Vamos ver o que acontece. Mas eu diria que não estou satisfeito. A liderança deles é muito desorganizada, muito conflituosa entre si. Eles voltam, um diz uma coisa, outro diz outra. Eles estão muito confusos. Obviamente, o país deles foi francamente dizimado. A marinha deles acabou. A força aérea deles acabou. Muitos dos soldados deles, infelizmente, se foram. Eles precisam resolver isso agora. Não estou satisfeito com o que fazem. Como disse antes, não sabemos os detalhes da nova proposta que o Irã enviou, mas os detalhes que sabemos vêm da reportagem da Axios, que é uma organização de notícias que tem feito um ótimo trabalho ao relatar tudo o que está acontecendo em termos de negociações. Aqui está uma entrevista com um jornalista que cobriu essas histórias e compartilha o que foi incluído na contraproposta iraniana, ou talvez uma contra-contraproposta. Então ouça. Quais são as últimas informações que você tem ouvido sobre o que realmente está nessa proposta que o Irã enviou? Então, essa proposta é, na verdade, uma resposta às emendas dos Estados Unidos que foram entregues ao Irã pelo enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, na segunda-feira.
O que Steve Witkoff enviou aos iranianos é basicamente uma tentativa de inserir novamente no rascunho do acordo questões relacionadas ao programa nuclear do Irã. Questões que os iranianos tentaram retirar do acordo e focar apenas no Estreito de Hormuz. Steve Witkoff pediu para colocá-las de volta no acordo. Os iranianos enviaram ontem à noite a resposta deles sobre essas emendas. Pelo que eu entendi, os iranianos chegaram mais perto das emendas dos Estados Unidos, mas não as aceitaram. E eu acho que por isso o presidente Trump disse que não estava satisfeito com a resposta iraniana, que ainda não estava realmente de acordo com o que os Estados Unidos queriam. Agora, se as negociações não resolverem de fato a questão nuclear, você teria que supor, ou acho que qualquer um teria que supor, que a guerra recomeça. E em relação a essa opção, a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio realmente não diminuiu. Na verdade, estamos vendo cada vez mais aviões de suprimentos voando para bases dos Estados Unidos e outros pontos de operação dos Estados Unidos na região. Ontem, o presidente Trump teve uma reunião ultra-secreta já conhecida pela mídia. Nessa reunião, ele se encontrou com comandantes militares que apresentaram opções sobre o que os Estados Unidos poderiam fazer caso as negociações não avancem. Veja os comentários dele sobre isso. Ontem você recebeu aqui um comandante do CENTCOM. Ele estava te informando sobre uma abordagem diferente? Opções? Que tipo de opções? Como seria diferente? Bem, opções. Quero dizer, queremos ir lá e simplesmente acabar com eles de uma vez por todas? Ou queremos tentar fazer um acordo? Quero dizer, essas são as opções. Querer ir lá e acabar com ele? Prefiro que não. Em termos humanos, prefiro que não. Mas essa é a opção. Queremos entrar lá com força e simplesmente acabar com eles? Ou queremos fazer alguma coisa? Eles são uma unidade muito desunida, como você pode entender, Peter. Muito desunida. Quero dizer, eles não estão se dando bem entre si e isso nos coloca em uma posição ruim. Um grupo quer fazer um certo acordo. O outro grupo quer fazer um certo acordo. Inclusive os radicais. Os radicais também querem fazer um acordo. Por que não fariam? Eles não têm marinha. Eles não têm força aérea, eles não têm defesa antiaérea, eles não têm nada. Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira como está se comportando agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela. Basicamente, é só clicar no vídeo que está na sua tela.